Boa noite a todos, que a paz e a serenidade do Mestre esteja com todos nós e nos abençoe, e que nós possamos hoje fazer o nosso Evangelho, né, o nosso comentário, com toda a serenidade e consciência possível. O tema seria: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse tema a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 5. Recomendo que todos leiam, porque quando você lê no silêncio dos seus momentos, você aprende mais, né? Muito bem, essa passagem está lá em João também, né, no capítulo 3, versículos 1 a 12. E lá nós temos a narrativa de um doutor da lei que desejava conversar com Jesus. Ora, entre os fariseus, esse homem, chamado Nicodemos, era um senador, portanto, ocupava um cargo de importância, né? E ele quis encontrar-se com Jesus na calada da noite, na madrugada, porque ele tinha receio de se expor, né? Já que ele era uma figura importante, e Jesus naquela época era controverso frente à lei mosaica, né? Então ele não queria se expor, então pediu esse encontro na madrugada, o que Jesus naturalmente aceitou, né? E os dois então se encontraram, e quando eles se encontraram, Jesus sereno, suave, né, como sempre, aguardou as primeiras palavras de Nicodemos. E Nicodemos então começou a perguntar e a afirmar: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus então, calmamente, respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos então responde dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus, novamente, né, responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos, maravilhado, ele diz: como pode ser isso? E Jesus redargue: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E Jesus então segue explicando e complementa: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa
ao desenvolvimento que a alma deveria reunir ao longo de muitas experiências, né? Então, você não tem o reino de Deus se você não nascer de novo. Porque como que em uma vida apenas a alma poderia conseguir reunir todo o conhecimento, todo o aprendizado, alcançar o merecimento de um céu, né? Ou ser condenado a um inferno sem poder ter oportunidade de se restaurar, de acertar de novo, de repetir a experiência, né? Então, por isso que Jesus falou: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E seria muita ingenuidade da nossa parte achar que realmente essa experiência única encarnatória fosse suficiente. Nós não podemos mais e não estamos mais em pleno 2020 na condição de achar que apenas uma vida é suficiente. Daí a encarnação, a reencarnação, a multiplicidade das experiências, né? Para que você possa crescer, crescer e crescer. E um detalhe, a reencarnação ela fazia parte dos dogmas dos judeus, por incrível que possa parecer, né? Só que lá, na época, eles tinham um outro nome, eles chamavam de ressurreição, né? E as ideias dos judeus sobre esse ponto, como em muitos outros pontos, né, não eram claramente definidas. Porque eles tinham vaga ideia, né, ideias incompletas, noções incompletas acerca da alma. E muito mais ainda da sua ligação com o corpo. Eles não tinham uma ideia clara sobre isso, né? Eles criam que um homem que vivera poderia reviver, mas sem saberem precisamente de que maneira esse fato poderia acontecer, né? Tanto que o Nicodemos realmente se maravilhou quando Jesus falou aquilo, porque eles tinham noções da ressurreição, mas eles não entendiam como é que isso poderia funcionar, né? A exemplo disso, nós temos a referência de João, né? Se você for lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 12 a 15, você vai perceber lá que Jesus fez uma referência a João, João o Batista, que ele teria sido Elias reencarnado, né? Vale a pena vocês darem uma consultada para entender o que a gente está falando. Ou seja, foi feita uma referência clara de reencarnação. E todos entenderam quando ele falou, né? E na passagem que a gente citou, né, Jesus fala lá que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E mais do que isso, ele insiste. E esse detalhe é importante falar. Ele insiste dizendo: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Percebe? Então ele não só fala, como ele insiste depois, dando ênfase e garantindo aquela questão, né? E em função das simbologias, né, usadas inclusive nesse texto que a gente leu, quando Jesus fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, há aí também uma simbologia. À época acreditava-se que a terra saíra das águas, que a fonte da terra eram as águas, né? Curioso isso, mas era a crença deles, né? E que também as águas produziam os animais vivos e os pássaros, né? Você pode ver lá, busca lá na Gênese, o iniciozinho da Gênese, e você vai ver essas referências, né? A Gênese mosaica. E a Gênese de Kardec também faz essas referências, porque puxa, né? Busca lá da Gênese mosaica, né? Então, quando ele fala, né, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ele está dizendo o seguinte: a água é o elemento material e o Espírito é o princípio espiritual, ou seja, a própria essência do homem, a própria alma, né? Então, o significado de se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, não pode ver o reino dos céus. Então, a água é o elemento material, o espírito
o princípio espiritual, né? Então o homem não pode renascer com seu corpo e com sua alma, com a terra e com o espírito, né? Na simbologia. E ele esclarece um pouco mais essa questão, justificando, dizendo o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção entre o espírito e o corpo. Então, aquilo que provém da carne é carne. E ele distingue isso do espírito, né? Então, o que nasceu da carne é carne. Mas ali dentro existe um espírito que anima aquele corpo. Mas são distintos. Então, o que é carne, o que é espírito, é espírito. E depois tem uma passagem belíssima, né? Um pedacinho belíssimo dessa passagem, que Jesus fala assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Aqui dentro tem também uma simbologia interessante e que faz referência a essa questão da encarnação, né? Lá, se você for buscar a tradução do hebraico, você tem que o vento é o Espírito de Deus, que dá vida aonde ele quer. Então, o vento, nas traduções, dependendo do termo que é usado, ele é simbolicamente entendido como a ação do Espírito de Deus, né? E o sopro é o hálito de Deus, o hálito que fornece a vida ao ser, né? Então, nós temos essas referências fechando o raciocínio, porque uma coisa é a gente usar os termos hoje, outra coisa é você usar os termos na época, 2000 anos atrás. Aquele povo judeu, ele tinha toda uma tradição e simbologias, então ele tinha que se utilizar dessas simbologias, né? Então, quando ele fala, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, ele está se referindo, Deus assopra, Deus dá vida onde ele quer, né? Agora, não sabes para onde vai, nem para onde, aliás, não sabes de onde vai, de onde vem, nem para onde vai. O que significa isso, né? O que foi aquela alma que recebeu o sopro divino e que recebeu a vida? Quem foi? Não se sabe. Quando você olha, óbvio que se a gente se reportar a Jesus, é claro que ele sabe, né? Ele tem uma presciência, uma consciência muito maior do que a nossa. Mas nós aqui olhamos um bebê nascituro, acabou de nascer. Você não sabe que espírito é aquele, de onde ele veio, quem é aquela criatura, né? É por isso que ele fala, não sabes de onde vem. E por outro lado, se aquela criaturinha, o bebê, tivesse nascido naquele instante, concebido em espírito e em corpo, então nós saberíamos de onde teria vindo. Ele acabou de aparecer, acabou de surgir o espírito, nasceu o espírito e o corpo agora. Então você sabe a origem, é dali mesmo, né? Como pressupõe-se a reencarnação, ou seja, pressupõe-se que ele viveu anteriormente, então quando nasce aquela criaturinha, você não sabe de onde ele veio, né? E da mesma forma, você também não sabe para onde vai. Por quê? Aquela criatura está nascendo agora. Ele tem uma trajetória encarnatória, uma vida inteira, onde ele pode errar, acertar, ele pode ser vitorioso ao final da encarnação, ele pode fracassar na encarnação, ele pode piorar muito a sua situação evolutiva, ou ele pode melhorar muito. Então não se sabe, porque ali se contém um livre-arbítrio. A criatura vai construir a vida dele ao longo do tempo. Então você não sabe para onde vai, né? E nessa passagem também, né, para além da citação reencarnatória, porque é muito interessante que Jesus ele faz todo um contexto acerca da questão da reencarnação, mas ele aprofunda, né, quando ele está conversando ali com Nicodemos, né? Então ele tem algumas palavras que ele fala assim: importa
que o Filho do Homem seja levantado, fazendo referência à tarefa de Jesus naquela oportunidade, né? Quando ele falava o Filho do Homem, ele se referia a ele, né? Como Filho de Deus, né? Que haveria de trazer uma mensagem, e essa mensagem deveria ser erguida para que se instalasse a mensagem no coração dos homens. E depois ele vai discorrendo do porquê que ele estava ali. E ele diz assim: porque Deus amou o homem e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus enviou Jesus como seu Filho amado para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade, para fazer ela caminhar na direção da luz, né? E depois ele faz uma referência na simbologia que quem crê não perece e, portanto, se apropria da vida eterna. Isso também tem uma simbologia, porque você pode perguntar: como assim quem crê não perece? Quem crê não morre? Né? E quem não crê morre? Porque existe uma simbologia do estar vivo ou estar morto. Quando você está fluindo na direção da luz, quando você está construindo, quando você está trabalhando, está se movimentando na direção do melhor, do bem, disse que você está vivo, verdadeiramente vivo. Quando você está afundado na lama, profundamente envolvido nos erros, nos males, você está paralisando a sua alma. Você está entrando num estado de inércia, você está ensombreado, você está na sombra. Então isso traz a simbologia da morte. É como se você estivesse morto para a vida. Percebe? Então, por isso que ele fala que quem crê não perece. Então, se você crê em Jesus, o que significa crer em Jesus? É compreender a sua mensagem, aquela mensagem de amor. Quem crê naquela mensagem vive, porque sabe, porque compreende e trabalha naquela direção. Percebe? Então é por isso que ele fala que quem crê não perece e, portanto, tem a vida eterna, ou seja, eternamente na construção, né? E por fim, Jesus termina explicando essa questão da nossa tendência para os males, né? Ele coloca assim, até como alerta, né? Porque também Jesus, quando veio, ele nos deixou muitos alertas, né? Então ele fala que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O que ele quer dizer ali? A luz, naturalmente, é Jesus, é Ele mesmo. Por isso que ele disse, a luz veio ao mundo, ou seja, Ele veio ao mundo, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E ele justifica como? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Por quê? Para que suas obras não sejam reprovadas. Veja só a observação, como ela é interessante, né? O homem, em geral, não admite o próprio erro, não admite a própria inferioridade, né? Então, quando Jesus fala para que suas obras não sejam reprovadas, o que ele quer dizer? A criatura não aceita que ele está em erro. Inclusive, é por isso que se diz que o orgulho é a raiz de todos os males, talvez a causa maior de todos os males. Porque o orgulho, ele enceguece a alma, não permite enxergar. E a criatura não se permite aceitar que está em erro.
Ou seja, ele não admite que as suas obras sejam reprovadas. Quem vai reprovar as suas obras? A luz, a verdade. A luz é simbologia da verdade, né? Então, é por isso que ele odeia a luz e se associa às trevas, né? E aí Jesus, ele finaliza aquela frase, aquele ensinamento para Nicodemos, dizendo: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Percebe? Quem pratica a verdade vem para a luz. Se você faz o que é correto, se você faz o melhor, se você faz o bem, você vai na direção da luz, inevitavelmente. E lá as suas obras são manifestas, ou seja, elas aparecem, elas surgem, elas crescem, elas constroem, elas desenvolvem, né? E por que que elas desenvolvem, por que que elas crescem, por que que elas vão à frente, avante? Porque elas são feitas em Deus. São feitas em Deus porque são luz, naturalmente. Então ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, porque nascer de novo é trabalhar a própria alma, é avançar, é construir, é crescer, é desenvolver-se, é aprender, é sublimar-se. E no decorrer dessa caminhada, naturalmente, há tropeços, há quedas, tombos, há dores, mas o renascer de novo é a reoportunidade constante que o Pai nos oferece para que nós possamos sempre ter essa oportunidade de recomeçar, de reiniciar, de retrabalhar, de refazer. Ou, quando conseguimos sucesso nas nossas empreitadas encarnatórias, somos elevados a novas oportunidades diferenciadas, maiores. É como uma grande escadaria com ilimitados degraus. Cada degrau é uma subida, é uma nova caminhada, um novo aprendizado, uma nova percepção, né, sobre o universo que a gente vive. Então, queridos, eu agradeço essa oportunidade da gente fazer um singelo comentário sobre esse tema e guardem dentro dos corações que ninguém realmente poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que Jesus abençoe a todos vocês. Graças a Deus e obrigado.